Você começou a falar, achei interessantíssimo, eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Assim, como você intersecciona a leitura no seu trabalho de psicologia clínica? Você provoca seus pacientes a lerem? Como é? Você Muito. utiliza metáforas literárias? Porque eu utilizo Sim, na sim. clínica. Como é que é? Como é que a leitura está presente no teu trabalho clínico? É interessante porque a maior parte das pessoas que chegam, não, não sei se é por. Não sei se identificam comigo por conta disso, Sim. mas muitas pessoas também chegam com o objetivo de ter o hábito da leitura e trazem isso para a terapia. Elas não leem e elas têm vontade de... Eu conheço Ou muita gente assim. ou não leem, Sim. ou já leram muito quando era adolescente, e Pararam. pararam e gostaria muito de voltar e traz isso como uma demanda na terapia. Sim. Ou fala, assim, acho que sempre tem alguma demanda envolvida com a leitura, porque, eu quero estudar mais, quero me tornar, assim, desenvolver mais meu lado profissional. Você tem que ir para a leitura também. Sim. Eu quero voltar a ler como eu lia na adolescência. Que é uma parte, assim, que muitas vezes é importante para a pessoa e que se perde com o passar do tempo. Então, muitas pessoas às vezes chegam na terapia e falam assim, né? Queria estar lendo mais, ou então queria começar a ter o hábito de ler todo dia. E aí a gente começa a... Assim, eu acho muito interessante porque acaba sempre trocando muitas figurinhas, né? Indicação de livro para lá e para cá. Eu empresto livro Você e empresta livro aos seus pacientes? empresto. Às vezes eu não recebo de volta. Que Mas, coragem a sua. mas assim, eu fico sempre naquela... pelo menos fica de presente, Você não é tem paciente da problema. Clara, está acompanhando esse podcast, por favor, Devolvo. devolva os livros. Exatamente, mas assim, às vezes eu indico leituras dentro... Eu sou terapeuta do esquema, como eu tinha dito, né? Sim, Então, assim, tem até um que está emprestado com uma paciente minha, que é o Reinvente Sua Vida. conheço Jeffrey Young. Eu sou Isso, doidinho para ler esse livro, eu não li ainda não, mas conheço um livro da capa azul, maravilhoso. isso. Ele é, assim, clássico para psicoeducação dos esquemas. Ele está emprestado, Tá emprestado. quando ela devolver eu pego. Tá certo. Mas, assim, é um livro que faz uma psicoeducação dos esquemas para o público geral. Não é para psicólogos, não é Sim, aquela sim, leitura densa, né? E nem muito aprofundada. É uma leitura leve para você entender e se identificar ali com os esquemas ou com não. E, assim, normalmente, aí, quando eu empresto... Aí eu marco os esquemazinhos que a gente já avaliou, que são os centrais na vida daquela pessoa, e falo, eu acho interessante você ler esse capítulo sobre esses sim. esquemas. Sobre questões de relacionamento também, por exemplo. Aí esse aí eu nunca emprestei, porque eu consegui ele autografado quando eu fui para um congresso, e aí eu não empresto. Mas é o Sua História de Amor, da Kelly Paim e do Bruno. Acabei de ler. Muito bom, né? Acabei de ler. Não dá para emprestar esse, sabe por quê? Porque tem uns exercícios que eles sugerem, né? Eu escrevi ele todo, Aham. tá lá guardadinho. Já me pediram emprestado. Não. Não, porque tem coisas Tem coisas muito pessoais. pessoais, muito íntimas. Exato. Maravilhoso. Ele é fininho, ele não é Fininho. muito grande, mas eu acabei de lê-lo. Exato. E aí é muito legal para a pessoa com calma em Sim, casa sim, e ler um pouquinho e aí pensa e tem esses exercícios, então a pessoa se mergulha ali naquela narrativa de entender o relacionamento, entender os seus padrões sim. dentro de relacionamentos, Ô, né? Clara, rapidinho, deixa eu te dizer aqui um Fale. parênteses. Porque tem uma galera que acompanha todos os episódios aqui, já me ouviu falando o que eu vou falar agora, me ouviu falando outras vezes. Eu sou terapeuta rogeriano, eu trabalho com abordagem centrada na pessoa, mas adoro a terapia dos esquemas. Tá? Adoro a terapia dos esquemas. Sou super leitor do Jeffrey Young. Quem já acompanha aqui já sabe disso. Ai, muito bom. Agora, o Reinvente a Sua Vida eu ainda não li. Sou doidinho para ler esse livro. Compre, ele vale a pena. Sim. Vale a pena. E assim, tem alguns outros que não são voltados exatamente para a terapia do esquema, mas que a gente vai usando, Sim, né? sim. Eu já usei
Por exemplo, eu tinha um livro também, eu dei de presente esse para um paciente, que era de mindfulness. E aí era mindfulness, o diário. E era uma pessoa que sofria com ansiedade, e aí a gente começou a implementar o mindfulness na vida. E esse livro era uma tarefinha, um exercíciozinho de mindfulness por página. Sim. E aí tinha mindfulness para todos os tipos de situações. Mindfulness para quando se tem uma noite difícil de sono. Mindfulness para lidar com emoções difíceis. Enfim, era cada página uma meditaçãozinha rápida de mindfulness. E aí a pessoa, no dia a dia, vai tentando fazer, né? Mas também, às vezes, eu uso... Por exemplo, não sei se você já ouviu falar daquele conto que é o Cavaleiro Preso na Armadura. Sim, sim. Por exemplo, é uma metáfora muito boa para você usar na terapia. Né? Para você fazer com que as outras pessoas leiam, entendam, para abraçar a vulnerabilidade... Porque esse conto é sobre um cavaleiro que acabou ficando preso na armadura por usá-la por muito tempo, né? Uhum. E, assim, tem uma parte meio narcisista até um pouco dele, né? Uns traçozinhos, assim, de auto-engrandecimento. E aí, ele, em algum certo momento, precisa sair da armadura, porque ele perdeu a esposa, perdeu a família, perdeu as coisas, e ele precisava... sair daquilo. E para sair da armadura, era sempre através da vulnerabilidade. Quando ele começava a chorar, a armadura se enferrujava e caía, né? Parte da armadura. Sim, sim. E aí é uma reflexão bem interessante para usar em terapia também, sobre o quanto que é importante a gente abraçar a nossa vulnerabilidade em certos momentos e o quanto isso pode ser curativo na nossa vida. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, sobre a relação entre leitura e internet. Eu estava escutando um dia desse no rádio, Clara, um dado bem interessante que dizia o seguinte, que estamos lendo mais, em termos gerais, em termos de população geral, e esse dado é um dado mundial, tem se constatado que as pessoas estão lendo mais, mas não necessariamente uma leitura com esses benefícios que você disse, né? Uma leitura que exige atenção concentrada, tal. Estamos lendo mais por conta do contato com a internet, especialmente com as redes sociais. E com aplicativos de conversa também. Então, é uma leitura que aumentou quantitativamente, mas não é uma leitura boa, é uma leitura ruim, é uma leitura fragmentada, né? De pedaço em pedaço, de postagem em postagem, que você fica rolando e você lê só uma frase, né? Então, estamos lendo quantitativamente mais do que em outros períodos, mas não é uma leitura de qualidade, uma leitura que vai levar a pessoa a reflexões profundas, como essa que você acabou de sugerir com a metáfora, né, do cavaleiro. Como é que você avalia isso? A gente se preocupa muito como é que vai acontecer, como é que vai se desenvolver essa próxima geração de crianças Sim. que estão expostas a telas desde uma idade tão precoce. Sim. Hoje a gente vê bebês, às vezes, com tablet. E isso... Bebês que às vezes não conseguem nem segurar o tablet, né? Mas o pai ou a mãe fica ali, né, expondo a criança fica hipnotizada com Exatamente. 1 mês, com 2 meses. É incrível, é incrível. Sim, e assim, são, por exemplo, na minha época ainda estava o desenvolvimento das tecnologias, assim, eu nasci em 2000, então... Quando estava se desenvolvendo, o iniciozinho... Estava no comecinho. Estava no comecinho. No Brasil. No Brasil, exato. E assim, mas eu ainda lembro que, por exemplo, se eu quisesse assistir desenho, eu tinha que esperar o horário da TV Globinho. Eu não tinha como abrir uma plataforma e escolher qual o meu episódio que eu queria assistir naquele momento. Sim. Ou então abrir uma plataforma de vídeos e ficar assistindo. Ou então, como a gente tem o Instagram hoje, que a gente pesquisa o que a gente quer, a gente Sim. olha tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Então, assim, como é que essas crianças... Isso é uma pergunta sincera. Como é que essas crianças vão aprender a lidar com a frustração, com esperar... com estar, assim,
não ter o que elas querem na mão delas na hora que elas querem. Então, por exemplo, hoje a gente tem um Instagram, né, uma plataforma, ou a gente pode abrir até uma plataforma de notícias, qualquer coisa assim, e é poluído de informações. Sim. A gente tem muitas informações e o que é que a gente fragmentadas, desconexas. Exato. E o que é que a gente faz? A gente às vezes começa a ler, a gente não acha interessante, ou então pega frases daquela postagem e aí fala, entendi mais ou menos, e aí passa, rola para a próxima. Isso. Então, assim, as crianças estão se tornando pessoas decodificadoras de informações. Elas vão ver aquela tela e elas vão conseguir decodificar muito fácil várias informações de forma muito rápida. Mas qual o aprofundamento que essas crianças estão tendo nas informações? E, assim, será que elas conseguem sentar e ler um livro do início ao fim, sabendo que você vai ter que esperar aquela página terminar para poder chegar na próxima, vai ter que esperar o livro inteiro para poder você chegar no final e entender como é que aquela história vai terminar? E, assim, sem aquele estímulo dinâmico de um vídeo ou de uma imagem muito colorida, né? Mas, assim, eu acho que é muito importante que a gente incentive as nossas crianças e adolescentes ao hábito da leitura para ir desenvolvendo essa habilidade, né? Que não tem só um benefício de intelecto, que também tem, muito importante, né? Mas também a gente lida com esse tipo de coisa. E as crianças, elas precisam também poder sentar e focar e imaginar, né? A leitura, ela tem esse caráter imaginativo de criar mundos dentro da nossa cabeça, de poder, como a gente estava falando, do quanto que é complexo o hábito de você sentar e poder ler um texto. Quantas áreas do cérebro você não está exercitando naquele momento? Então, é muito importante, basilar, que a gente incentive, né, as crianças e adolescentes a lerem. O livro competir com o celular, o livro tradicional, né? Competir com o celular é uma competição bem desigual, não é verdade? Sim. Você tem uma tela ali, a tela do celular, ela é um convite assim absurdo para uma relação viciante, né? Porque ela provoca dimensões neurofisiológicas, tato, luz, som, movimento, que não existem, né, no artefato analógico, que é o livro. Então, eu diria... E aí eu acho que você concorda, e eu entendi assim a sua fala, que a ideia aqui também não é demonizar as telas. Sim. Né? As telas fazem parte da vida cultural na atualidade, elas têm um lugar, mas talvez a ideia de construir uma relação de equilíbrio, né? Em que se tenha uma relação saudável com as telas e que também não se perca essa relação com os livros, com a literatura, porque, como você bem coloca, isso tem uma contribuição enorme para a formação desse ser humano.